Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Mateus 24. As profecias de Jesus em relação aos sinais do fim. No capítulo 24 de Mateus, veremos que a partir de uma pergunta dos discípulos em relação ao fim dos tempos, Jesus responde quais serão os sinais que irão acontecer. Com isso, Jesus anuncia que algumas tribulações irão acontecer em Jerusalém e em outros cantos da terra. E Jesus continua descrevendo: irão aparecer falsos cristos. Ele prepara os discípulos para que tenham discernimento e maturidade para diferenciar e para qual direção ir. O que nos serve para hoje em dia também, pois de igual forma, os sinais são os mesmos, e da mesma forma precisamos ter discernimento para diferenciar. Contexto histórico. Jesus explana através de exemplos e de recursos naturais para mostrar todos os alertas. Assim como também, Jesus deixa claro que será um evento mundial e que devemos estar alertas, pois os frutos estavam próximos de dar seus frutos e seria possível observar o final dos tempos. Todas as informações que são dadas são com o intuito de nortear as nossas decisões, portanto, devemos ser fiéis ao Evangelho. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 24. Versículos 1 ao 22. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não deixe tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículos 1 e 2. Os sinais que se aproximam. Esta extraordinária profecia deve ter atordoado os discípulos. O historiador judeu, Flávio Joséfo, relatou que o templo fora construído com blocos de pedra calcária branca que mediam 11,43 metros de comprimento, 3,66 metros de altura,
e 5,49 metros de largura. Alguns dos blocos remanescentes pesam aproximadamente 400 toneladas. Versículo 3. O Monte das Oliveiras. As perguntas separadas sugerem que os discípulos de Cristo entendiam que a destruição do templo e a segunda vinda de Jesus seriam eventos separados. Versículos 4 ao 14. O homem que vem para mentir e enganar. Estes versículos descrevem eventos que acontecerão entre a profecia de Jesus e o fim da era. Versículos 15 ao 22. As tribulações que estão por vir. Estes versículos provavelmente descrevem eventos relacionados com a destruição de Jerusalém que ocorreu em 70 depois de Cristo. Todavia, Mateus 24 verso 29 associa intimamente este período de tribulação à segunda vinda de Jesus. Isto implica que estes eventos se assemelham bem de perto às coisas que ocorrerão imediatamente antes do retorno de Jesus, segundo Tessalonicenses 2 versos 3 e 4. Todo o período que vai desde a destruição do templo até os eventos que precedem o retorno de Cristo podem ser descritos como um período de grande tribulação para os seguidores de Jesus. A abominação da desolação é um objeto idólatra ou uma pessoa que profanará o templo de Jerusalém, como predito em Daniel 9 verso 27. Embora Joséfo o identifique como sendo o derramamento de sangue sacerdotal no santuário vários anos antes da destruição do templo, Mateus 23 versos 29 ao 36. A descrição que Jesus faz da abominação como estando no templo sugere que ela seja um objeto, uma pessoa, não um evento. Versículos 23 ao 35. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículos 23 e 24. Jesus alerta para que tenham discernimento. Deus protege e preserva a fé dos eleitos. Aqueles que realmente creem em Jesus como Deus, Salvador e Rei, perseverarão em sua fé até o fim. Versículos 25 ao 27. Jesus alerta para com respeito às mentiras que estão por vir. A segunda vinda será visível a todos na terra. Versículo 28. Os cadáveres e as águias. Alguns intérpretes acreditam que este versículo se refere às águias que estavam gravadas nos estandartes levados pelos soldados romanos enquanto destruíam Jerusalém.
Mas isto é provavelmente uma referência às aves necrófagas que descem sobre os cadáveres daqueles destruídos durante este julgamento. Deuteronômio 28 verso 26, Jó 39 verso 30, Ezequiel 39 versos 17 ao 20. Versículo 29. O dia de escuridão. As palavras de Jesus combinam alusões a Isaías 13 verso 10, que descreve a queda da Babilônia, e Isaías 34 verso 4, que alude ao julgamento de Edom e das nações. No contexto do Antigo Testamento, as palavras eram metafóricas. Jesus pode também ter usado as palavras numa representação simbólica do julgamento à destruição de pessoas e nações que se opuseram ao seu reinado. Versículo 30. O sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem pode assemelhar-se a bandeiras militares que sinalizam o começo da batalha, chamando todos os que pertencem a Cristo para se reunirem ao redor dele. Isaías 13 versos 2 ao 4. Tal sinal seria paralelo à fundação da trombeta em Mateus 24 verso 31. Contudo, visto que Isaías 11 verso 10 figuradamente identificou o próprio Messias como um estandarte militar, sua própria aparição pode ser o sinal a respeito do qual ele falou. Mateus 24 verso 30 parte B é uma alusão a Zacarias 12 versos 10 ao 14, em que os judeus lamentarão por causa daquele a quem eles transpassaram, crucificaram. A referência ao Filho do Homem, vindo nas nuvens, é uma alusão a Daniel 7 verso 13. Ela identifica Jesus como o rei que descerá dos céus para estabelecer um reino eterno sobre a terra. Versículo 31. Os anjos e as trombetas. Este versículo combina Deuteronômio 30 verso 4, Isaías 27 verso 13, Zacarias 2 verso 6. O Messias reunirá os eleitos, os seus seguidores, tanto vivos quanto mortos, do céu e da terra. Os anjos são os seus anjos porque ele tem autoridade absoluta sobre eles. Ver nota em Mateus 4 versos 10 e 11. Versículos 32 ao 34. Esta vinda se aproxima. Todas estas coisas refere-se à tribulação que precederá o retorno de Jesus, e não à segunda vinda propriamente dita. Ele está próximo. Significa que o Messias deve retornar imediatamente após a revelação desses eventos. Muitos desses eventos ocorreram na geração de Jesus, particularmente nas circunstâncias em torno da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Portanto, todos os seguidores de Cristo devem sempre estar prontos para o seu retorno. Versículo 35. Tudo passará, menos a palavra de Deus. As palavras de Jesus têm a mesma fidedignidade e qualidade duradoura que o próprio Antigo Testamento. Mateus 5 verso 18. Versículos 36 ao 51. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier,
achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículos 36 ao 44. A reflexão do que já veio e do que está por vir. Uma observação mais atenta dos eventos mundiais não nos permitirá predizer o tempo do retorno de Cristo. Antes, os seguidores de Jesus deveriam viver em um estado de constante preparação. As palavras "um será tomado e deixado outro" provavelmente se referem ao fato de que alguns serão reunidos pelo Messias em seu retorno enquanto outros serão deixados para trás. Sobre o Filho do Homem, ver nota em Mateus 8 verso 20. Versículos 45 ao 51. Bendito é o servo fiel ao Senhor. Não devemos tirar proveito da demora do retorno do Messias, indo atrás de prazeres pecaminosos. Antes, devemos viver cada dia como se fosse o dia da volta de Jesus. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 24. A importância da vigilância. Jesus exorta seus seguidores a estarem vigilantes e preparados para sua segunda vinda, pois ela virá de forma inesperada, como um ladrão na noite. Isso nos lembra da importância de vivermos de forma vigilante e pronta para encontrar o Senhor a qualquer momento. Falsos messias e falsos profetas. Jesus adverte sobre a vinda de falsos messias e falsos profetas que enganarão muitos. Isso nos alerta para discernir a verdadeira mensagem do Evangelho e não sermos levados por ensinamentos falsos ou enganosos. Perseguição e tribulação. Jesus prediz que seus seguidores enfrentarão perseguição e tribulação por causa de seu nome, mas os encoraja a permanecerem firmes na fé, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso nos lembra que a vida cristã pode envolver dificuldades, mas devemos confiar na fidelidade de Deus. O sinal da vinda do Filho do Homem. Jesus descreve sinais cósmicos que precederão sua segunda vinda, incluindo a queda de estrelas e o escurecimento do Sol e da Lua. Esses sinais nos lembram da soberania de Deus sobre a criação e nos preparam para os eventos futuros. O chamado à fidelidade e serviço. Jesus conclui sua descrição do fim dos tempos incentivando seus seguidores a permanecerem fiéis e a continuarem a cumprir o mandamento de amar e servir uns aos outros. Isso nos desafia a vivermos vidas de serviço e amor ao próximo, mesmo diante das dificuldades e incertezas do mundo. Conclusão. Portanto, Mateus 24 nos ensina que o Senhor Jesus alertou a todos os seus discípulos o que estava por vir, e pediu para que o seu povo tivesse discernimento. E adiantou alguns dos sinais, como por exemplo, os falsos profetas, os que iriam dizer que era Cristo, os mentirosos, e que tudo isso iria acontecer em todo o mundo. Com isso, não só para eles, mas também para todos nós que muitas vezes nos deparamos com esses sinais. Que tenhamos discernimento para diferenciar o certo e o verdadeiro, da mentira e do falso, e apenas estando em comunhão com Deus iremos conseguir isso. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.